Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. A passagem de hoje se encontra no livro de 1 Crônicas, do capítulo 23 ao capítulo 25. Quando já estava bem velho, Davi pôs o seu filho Salomão como rei de Israel. O trabalho dos levitas. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas e todos os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei nomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem. E ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões, e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias, que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de 2 filhos, Ladã e Simei. Ladã foi pai de 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai de 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Jeus e Berias, pela ordem de idade. Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes e por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Anrão, o filho mais velho, foi o pai de Arão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimarem incenso na adoração a Deus o Senhor, para o servirem e para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho, chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Issar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi o chefe do seu grupo de famílias. Hebron, o terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Gerias, Amariá, Jaaziel e Jecameão. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar nenhum filho homem, só deixou filhas. Estas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, o segundo filho de Merari, foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi, por famílias e por grupos de famílias, registrados nome por nome. Todos os seus descendentes, da idade de 20 anos para cima, eram responsáveis pelos serviços do templo de Deus o Senhor. Davi disse: O Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso, os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Então, eram escalados para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração no templo, para cuidar dos seus pátios e salas e para conservar puro tudo o que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Eram também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs e todas as tardes, e sempre que as ofertas a Deus eram queimadas no sábado, na festa da Lua Nova e em outras festas. Foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados de cada vez para fazerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo, e de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração no templo. Capítulo 24. O trabalho dos sacerdotes. São estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos e por isso os seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com os seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e Itamar eram sorteados alternadamente, e os seus nomes foram escritos num livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanel. Foram testemunhas o rei, os seus oficiais, os sacerdotes Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes das famílias de sacerdotes e das famílias de levitas. Depois de tirada a sorte, os 24 grupos receberam os seus turnos na seguinte ordem: primeiro, Jeoiaribe; segundo, Jedaías; terceiro, Arim; quarto, Seurim; quinto, Malquias; sexto, Miamim; sétimo, Acós; oitavo, Abias; nono, Jesua; décimo, Secanias; 11º, Eliasibe; 12º, Jaquim; 13º, Upá; 14º, Jezebeabe; 15º, Bilga; 16º, Imer; 17º, Ezer; 18º, Apsis; 19º, Petaías; 20º, Jesquel; 21º, Jaquim; 22º, Gamul; 23º, Delaías; 24º, Maasias. Os nomes desses homens foram escritos num livro de acordo com os seus turnos, para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão, o seu antepassado, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. A lista dos levitas. São estes os outros chefes de famílias dos descendentes de Levi: Gedias, descendente de Anrão através de Sebuel; Isias, descendente de Reabias; Jaate, descendente de Issar, através de Selomite; Gerias, Amariá, Jaaziel e Jecameão, filhos de Hebron, por ordem de idade; Samir, descendente de Uziel, através de Mica; Zacarias, descendente de Uziel, através de Isias, irmão de Mica; Mali, Muzi e Jaazias, descendentes de Merari. Jaazias foi pai de 3 filhos, Soão, Zacur e Ibre. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jerameel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Eram estas as famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiravam sortes para serem escalados como haviam feito os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas do rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes e de levitas. Capítulo 25. Os músicos do templo. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por música de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. Os 4 filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias. Dirigidos pelo seu pai, eles anunciavam a mensagem de Deus, acompanhados por música de liras, e cantavam louvores e agradecimentos a Deus, o Senhor. Os 14 filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sepuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai.
Asaf, Jedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus do Senhor eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sortes, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com as suas famílias, em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos de serviço. Primeiro, José da família de Asaf. Segundo, Gedalias. Terceiro, Zacur. Quarto, Zeri. Quinto, Netanias. Sexto, Buquias. Sétimo, Jezarela. Oitavo, Jesaías. Nono, Matanias. Décimo, Simei. 11º, Uziel. 12º, Asabias. 13º, Sebuel. 14º, Matitias. 15º, Jerimote. 16º, Ananias. 17º, Josbecasa. 18º, Anani. 19º, Malote. 20º, Eliata. 21º, Otir. 22º, Gidalte. 23º, Maaziote. 24º, Romantiezer.